Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10h45 no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro, hoje a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E chegou o momento da nossa entrevista do dia. Para o bate-papo de hoje, nós recebemos o Matheus Andrade, ele que é head de Relações Governamentais da BMJ. Olá, Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana, muito obrigado pelo convite. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Agro hoje. É uma satisfação recebê-lo, Matheus. E temos um assunto importante aqui para o agronegócio brasileiro para tratar nessa manhã, que é o impacto, da queda na agropecuária sobre o PIB aí do segundo trimestre de 2024. Esses resultados eles foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na terça-feira, dia 3. O IBGE ele traz esses números que apresentam aí um certo crescimento, do produto interno bruto. Houve um avanço aí de 1,4%, mas embora isso supere as expectativas do mercado, em relação ao agro brasileiro, não houve um crescimento. Outros setores, a gente pode ver como a indústria cresceu 1,8%, serviços 1%, mas o agro brasileiro, o agronegócio, a agropecuária, de modo geral, teve uma redução aí de 2,3% em relação ao trimestre anterior e em relação ao ano passado, o mesmo período, 2,9%. Então, já de início, eu te pergunto, Matheus, quais os fatores ou quais as circunstâncias que contribuíram para esse recuo da agropecuária brasileira? Perfeito, Mariana. A gente primeiro tem que entender quando o IBGE mede o PIB no Brasil e ele divide entre serviços, indústria, investimentos e o PIB da agricultura, ele considera a agricultura apenas a atividade que a gente fala da porteira para dentro, Então, só a atividade primária. Tudo aquilo que vem de serviços, que vem de investimentos ligados ao agronegócio, não está dentro dessa conta. Então, a gente tem dois fatores aqui que explicam essa queda, tá? O primeiro fator é a própria sazonalidade do agro. Então, a gente tem a maior parte das áreas produtoras agrícolas do país estão encerrando a sua colheita, ou pelo menos a maior parte, ali no primeiro tri. Você já vem no momento de desaceleração para o segundo trimestre. Então, esse é um movimento sazonal que a gente vê acontecer todos os anos no agronegócio brasileiro, aqui na produção primária. Não é um movimento que surpreende, é algo que já é esperado mesmo. E o outro fator que impactou muito foi a questão climática. Então, a gente teve uma frustração de safra nas principais regiões produtoras do Brasil, então no Mato Grosso, no Mato Piba. A gente teve todo o problema da chuva no Rio Grande do Sul, que inviabilizou boa parte da produção do estado. E o que a gente teve também é uma queda em relação aos dois últimos anos. Então, as duas últimas safras foram safras muito positivas, safras recordes. Então, a gente veio para um patamar muito alto nos últimos 2 anos e agora a gente teve um movimento de queda comparado a isso, muito por conta das questões climáticas. E de que modo, que a queda na agropecuária ela acaba impactando aí o PIB? Bom, Mariana, o PIB brasileiro da agropecuária, quando a gente olha isoladamente, ele tem uma parte ali em torno de 7, 8% da atividade do PIB total do Brasil. Quando a gente olha para o agronegócio, que aí englobam todas as atividades fora da porteira, mas que estão de alguma maneira ligadas à agropecuária, a gente vai falando ali em torno de 30%, 35%. Então, a gente tem um impacto, sim, significativo, mas, de volta, como é algo já esperado, sazonal, é algo que não afetou tanto a economia brasileira nesse trimestre. A gente tem muito mais um recorte regional, geográfico aqui falando. Então, as regiões que são grandes produtoras, elas são muito afetadas por um ano ruim. Então, a atividade econômica nessa região, que é mais fortemente dependente do agro, que tem o agro como seu principal motor econômico na região, ele tem uma frustração. Então, você tem uma diminuição de investimentos, uma diminuição de aquisição de bens, de financiamentos. Então, fica uma economia um pouco mais lenta. Mas, como é algo sazonal, é algo que pode ser recuperado já numa reta final desse ano, se a gente tiver uma boa atividade climática aqui, que permita com que a agropecuária se recupere. A expectativa é que a gente tenha um ano um pouco mais devagar, um pouco menos forte no agro, que ele tem uma leve queda frente os últimos 2 anos, mas que não seja algo que traga o Brasil para uma recessão
ou algo que impacte de sobremaneira a economia nesse momento. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Matheus Andrade, que é head de Relações Governamentais da BMJ. Você já trouxe aí um pouquinho, né, de expectativas, mas existem algumas perspectivas já traçadas para o setor aí nos próximos trimestres, Matheus? Sim, Mariana, a gente ainda deve ter alguns trimestres de pressão, né, para o agro encarar até o final do ano, até terminar essa safra. A gente tem um momento de preços deprimidos em relação ao que a gente viu nos últimos 2 ou 3 ciclos aqui. Então, é um período, como a nossa atividade é cíclica, né? O preço baixou um pouco, o preço internacional retraiu, apesar da alta do dólar. Então, você tem um momento de pressão pelos preços. Os insumos tiveram uma alta e ainda não voltaram a uma ótima relação de troca que a gente também viveu nas últimas safras. E a gente tem uma questão climática que é uma grande incógnita, né? O que a gente vai viver para essa próxima safra. A gente teve uma safra agora que viveu com muita pressão, então deve ser um ciclo agropecuário agora que vai exigir muita dedicação do produtor, muito cuidado ali com a sua produção, em acertar a janela climática, em ter cuidado, usar as ferramentas de mercado aqui para se resguardar de oscilação de preço, resguardar de oscilação de câmbio, que é algo que a gente deve continuar vivendo até o final do ano. Então, a gente deve ter um ciclo desafiador, mas é claro que o nosso agro é super resiliente, o produtor está muito qualificado, está preparado para lidar com esses desafios. Então é um ciclo que vai exigir muita dedicação do produtor rural, mas que tem chance de chegar a um resultado positivo para todo mundo. E você traz aí, né, de estratégias, né? Quais são essas estratégias para poder mitigar, digamos assim, esses efeitos negativos da própria sazonalidade, das questões climáticas para a produção agropecuária? Perfeito, Mariana. A grande estratégia que o produtor tem ao seu lado é a diversificação, né? Então, não deixar toda a sua produção sem travar o preço, já tentar ter uma trava antecipada, buscar formas diferentes de financiamento, uma parte com a revenda, uma parte por barter, buscar alguma coisa no mercado. Então, você ter várias condições que ele possa mitigar e trabalhar com essa oscilação, né? Já ter uma parte de venda antecipada, então, para ele já conseguir cobrir pelo menos parte das receitas dele, se possível, né, aqueles que têm a disponibilidade, usar as ferramentas de manejo e gestão dentro da propriedade para evitar uma questão de oscilação climática, tentar acionar um seguro rural. A gente sabe que o recurso não é o que deveria ser, que é insuficiente, mas se o produtor tiver a oportunidade, vale a pena tentar resguardar pelo menos uma parte da produção dele. Então, usar essa diversificação das diversas ferramentas que ele tem à sua disposição para tentar passar com mais tranquilidade pelas oscilações que devem vir no mercado. E diante dessas situações, uma boa consultoria, né, buscar alguém para poder dar estratégias e dar uma direção, acaba sendo decisivo, Matheus? Com certeza, Mariana. O mercado está cada vez mais desafiador, né? A gente sabe que o produtor está se qualificando cada vez mais, mas muito preocupado com a grande atividade dele, que é produzir, né, e alimentar o mundo. Então, é importante que ele busque alguém que consiga entender, que consiga ajudar ele a avaliar o mercado, entender de fato para que lado que está indo, o que é um movimento concreto, o que talvez seja só especulação e é um movimento que ele pode não dar tanta importância, seguir. Então, é importante ter alguém ali que ajude ele a entender o que de fato são esses movimentos que o mercado faz e como que ele pode responder da melhor maneira, sem ter uma euforia ou sem ter um momento mais de depressão do mercado, e tentar ter sempre esse equilíbrio. E o produtor rural que está nos ouvindo, que se interessou por esse assunto, que se interessa por uma consultoria, né? Você pode deixar os contatos aí da BMJ? Claro, o site da BMJ é bmj.com.br, o nosso telefone é 61-3223-2700. A gente sempre está à disposição para ajudar o produtor rural e tentar ver como que você pode usar as melhores estratégias para atravessar esse momento. Matheus, mais alguma informação que você considera importante trazer aos nossos ouvintes? Eu acho que, por um momento, esse é o recado. Mariana, é importante que o produtor tenha atenção e também tenha calma para analisar o mercado nesse momento, avaliar tudo como que pode estar acontecendo e entender que essa queda que a gente está tendo no PIB não é um momento de desespero, não é um momento que vai aumentar a pressão. O mercado tem recebido bem as informações que estão saindo do Brasil. Apesar de tudo, a gente deve ter um aumento dos juros nos próximos meses, que é algo para o produtor ficar atento.
mas é um movimento que continua assim. A gente não tem nenhum choque esperado para os próximos meses, então é continuar preparando as estratégias e atuando da melhor maneira possível. Matheus, muitíssimo obrigada por tirar um tempo na sua agenda, por falar conosco nesta manhã, né, trazendo essas informações tão importantes aos ouvintes do Jornal Brasil Rural. Fica aqui a nossa gratidão. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Encerramos aqui a entrevista do dia com o Matheus Andrade, Head de Relações Governamentais da BMJ. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.